Pedro Moreira, nossa, mas já chega fresquíssimo com a informação. E aí, Pedro, a gente tinha aqui, neste agora Breaking News, a possibilidade de ser alguém da esquerda ou ser alguém do centrão neste processo que analisa a possibilidade de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. E aí, quem foi escolhido? Oi, Elisa. Bom dia para você. Ótima sexta-feira para quem está com a gente. Pois é, já começando o jornal com notícia fresquinha, né? O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado Fábio Chiochetti, do União Brasil do Paraná, anunciou nas redes sociais, postou que designou a função, a missão de ser o relator dessa representação contra Eduardo Bolsonaro ao deputado federal delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais. O nome do delegado Marcelo Freitas constava na lista tríplice que tinha sido sorteada na última terça-feira na reunião do Conselho de Ética. Lembrando que esses nomes, né, que são escolhidos no sorteio, não podem ser nem do mesmo partido que Eduardo Bolsonaro e também não podem ser do mesmo estado que ele que foi eleito pelo estado de São Paulo. Então, os outros integrantes do Conselho de Ética foram incluídos nesse sorteio e nesse sorteio, além do nome do deputado delegado Marcelo Freitas, também tinham sido sorteados os nomes da deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, e de Paulo Lemos, do PSOL do Amapá. Então, esses dois outros parlamentares, né, com posições mais de esquerda, o presidente do Conselho de Ética decidiu, então, por não escolhê-los para serem os relatores dessa representação contra Eduardo Bolsonaro, ficando, então, a missão para o deputado federal delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, que, em ocasiões anteriores, havia já prestado apoio, né, a Eduardo Bolsonaro, defendido Eduardo Bolsonaro no passado, né? Vamos ver agora como vai ser, então, a atuação dele nessa representação, nessa relatoria. Lembrando também que o próprio presidente do Conselho de Ética, Elisa, né, o deputado Fábio Chiochetti, também já manifestou a opinião dele, dizendo que para ele não houve quebra de decoro na atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas ele disse que isso não iria interferir, atrapalhar na atuação dele como presidente do Conselho, que ele teria equilíbrio para isso, e na postagem que ele faz anunciando esse nome, ele também defende que o deputado Marcelo Freitas também conduzirá a missão com equilíbrio. Lembrando, então, que essa é uma representação, uma das 4 representações contra Eduardo Bolsonaro que chegaram ao Conselho de Ética. Há outras representações contra ele aguardando o despacho na mesa diretora da Câmara, mas dessas 4 que estão lá, essa é a primeira, então, que foi instaurada, né, na última terça-feira, oficialmente começou a tramitar. Agora, então, com a escolha do relator, esse relator terá um prazo inicial de 40 dias para proferir o voto dele, dizendo se ele acha que houve ou não quebra de decoro. No caso de ter havido quebra de decoro, ele também pode definir uma punição, que seria, no caso, a punição máxima, a perda do mandato, né? Na representação do PT, o PT perde a perda do mandato para Eduardo Bolsonaro, e nessa representação o PT alega que ele tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Nessa mesma representação, o PT também faz referência ao fato de Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos, ausente da Câmara, sem justificativa para faltas, né? Já que a licença que ele havia pedido de 120 dias, venceu em 20 de julho. Então, a partir de 21 de julho, começou a se contar as faltas, né, no caso do não comparecimento do deputado federal Eduardo Bolsonaro nas sessões convocadas para o plenário da Câmara. Ele que está nos Estados Unidos, lembrando, né, Elisa, desde o começo do ano, segundo ele, articulando, né, para combater o que ele considera perseguições políticas aqui no Brasil, violações de direitos humanos, articulando junto a autoridades americanas sanções e punições contra o Brasil e autoridades brasileiras. Elisa.